Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Gui, querido, parabéns pela tua conquista. Tô aqui, ó, muito feliz por ti, muito feliz mesmo. Parabéns. Oi, gente, boa noite a todos que estão entrando nessa live. Hoje a gente tem aí uma live muito especial, alusiva ao Maio Laranja, mais uma live. E este mês nós vários perfis que trabalham com proteção à infância, com questão de promoção aos direitos da criança e do adolescente, estão fazendo muitas lives, estão derramando aí de muita sabedoria e de muito conhecimento em relação às leis e a toda essa questão de proteção à infância de fato. Então, eu gostaria que você que já entrou aqui na nossa live pudesse colocar aí de onde você está falando, deixe seu comentário, clica aí nesse aviãozinho também e envia para muitas pessoas, principalmente hoje para professores e para pais, porque nós vamos falar sobre a importância da literatura, né, neste ambiente, na questão de prevenção ao abuso sexual infantil e nesta forma de como a literatura infantil vem para contribuir conosco. Então, olha aí, o pessoal da Infância Protegida já está conosco. Raquel, minha querida, Rejane, que legal. Muito bom ter vocês aqui. Gente, eu tô esperando um pouquinho porque eu acho que a nossa convidada de hoje ainda não entrou. Se entrou, por favor, Neide Lunas, me dá um oizinho aqui para eu poder te chamar. Mas eu quero já ir falando um pouquinho enquanto a Neide não aparece por aí do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa lei que orienta as questões de cuidado e de proteção à infância, e nós vamos nos basear sempre no ECA para poder falarmos das leis que são tão importantes no nosso país. E ontem eu estava numa palestra na cidade de Gravataí, onde nós abordamos essa questão da prevenção ao abuso sexual infantil, e eu alertei, né, muitas pessoas da rede, professores, conselheiros tutelares, pais que estavam lá sobre essas questões de prevenção, de cuidado, de denúncia. Olha aí, a nossa convidada já está aí, a Neide Lunas, e eu vou logo chamando ela aqui pra gente dar início. Essa aqui é a minha camiseta cor-de-rosa que eu ganhei do Dr. Casel ano passado, Todos contra a Pedofilia. Deixa eu chamar aqui a Neide. Cláudia, boa noite, minha querida amiga. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Oi, oi, oi. Olá, Neide, boa noite. minha linda, tudo bem? Tudo, só parece que a minha internet está travando, mas o sinal dela é muito bom, não sei por que que ela está. Eu Parece que está. acabei de perceber, achei que era o meu, até fui acionar também os meus dados móveis, eu acabo ligando sempre os dois, porque se uma falha, a outra nos dá um help, né? Então aqui já recebemos algumas pessoas, Neide, aqui conosco. O pessoal já está dando boa noite, já está dizendo de que cidade está falando. Já pedi para o pessoal compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível. Eu estou aqui olhando o comentário da Jéssica Soares. Boa noite, eu amei a tua palestra na Câmara de Vereadores de Gravataí. E eu estava comentando que ontem, né, eu estava lá com essa palestra para a rede e foi muito impactante. E sabe, Neide, acho que foi contigo, eu não sei com quem eu comentei hoje, que às vezes nós
partilhamos de tantas notícias ruins, mas a gente acha que todo mundo sabe tudo sobre o assunto, né? E quando nós vamos para uma palestra como essa, como eu estive ontem, e por algumas vezes eu questionei quem ouviu essa notícia, quem sabe desse dado, e a gente tinha um número assim baixíssimo, para não dizer quase ninguém, que não sabia e que não tinha acesso às informações do qual a gente trabalha todos os dias e infelizmente recebe, né? Nós somos bombardeados aí por essas notícias o tempo todo. Mas hoje a gente está aqui e não vai ser diferente, né, Neide? Nós estamos aqui para falarmos sobre prevenção ao abuso sexual infantil, para trazer alerta para os pais, para os professores, para os educadores, enfim, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Mas antes de mais nada, vou te apresentar aqui, apresentar a Neide. A Neide, então, é uma amiga querida que eu tenho muito orgulho, é uma amiga muito talentosa e que tem um projeto maravilhoso no qual ela vai estar falando agora. Mas a Neide, ela é jornalista, ela é escritora, ela é educadora também infantil, e ela é radialista, locutora. Nossa, ela é quase um Mombril, né? 1001 utilidades, né, Neide? Mas é muito bom, assim, porque eu acredito que Deus dá talentos para as pessoas específicos, né? E o Senhor te presenteou aí com muitos talentos. E que bom que tu tem usado todos eles em prol da infância, em prol da juventude e sempre lutando para que a gente possa ter uma infância mais digna e a questão da proteção, né? Eu acho que é um direito, é um dever de todos nós, quando nós vamos para o ECA e para as leis, a gente sabe que é um dever de todos nós proteger, mas sabemos que tem algumas pessoas que fazem isso com uma maestria e tu é uma delas, Neide. Então eu gostaria que tu te apresentasse aí para o povo que está entrando na nossa live. Então, uma boa noite. Só estou preocupada porque eu estou vendo realmente que ela está tipo como se estivesse ali travando, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu pensei que pudesse ser a minha internet, mas eu lembrei que ontem eu usei, né? Então nós fizemos uma live também. Não sei se não seria interessante eu sair e tentar entrar novamente para a gente ver se consegue resolver esse problema. A gente tá te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem, tá? Ele parece que tá travando um pouquinho a tua imagem, mas a audição é perfeita. Eu tô ouvindo bem. O áudio tá muito bom. Então perfeito. Então vamos ficar aí com esse efeito, né? Até ver se para, se resolve. Se não, né? Vamos ficar aí em câmera lenta. Esse é um efeito que às vezes precisa ser jogado de forma artificial na minha vida, porque eu sou ligada em 220, eu sou muito acelerada, né? E uma das formas que eu encontrei, inclusive, de externar o que há de bom, né, dentro de mim, é justamente a escrita. E hoje, né, tendo essa oportunidade, eu tenho também, como você mesmo falou, acompanhado aí diversas lives, onde algumas pessoas, inclusive, como você mesmo também falou, com muita propriedade, né, trouxeram aí diversas faces, né, dessa luta que nós temos. Temos aí a nossa querida Cláudia Camargo, que é uma advogada, que tem trabalhado com as crianças nas escolas, crianças, adolescentes, tem aí uma bagagem muito ampla, né? E tantas outras pessoas. Eu ouvi você falando assim também com muito conhecimento aí, falando também sobre a questão, né, das implicações neurológicas, e todo o comprometimento do abuso sexual. E hoje, né, tivemos essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a literatura, que é uma paixão. Primeiro que nós falamos com as crianças muitas vezes na hora do chá de bonecas e do encontro de heróis, nós temos uma partezinha ali que nós procuramos estimular muito a criança na fala. Por quê? Porque nós sabemos, né, quem trabalha na prevenção do abuso sabe, que crianças muito caladas, ou melhor, crianças abusadas sexualmente, elas tendem a ser crianças muito caladas, né? O abuso faz isso. O abusador consegue fazer com que a criança se torne uma criança calada. E uma das coisas que eu tenho percebido, inclusive, assim,
que isso se dá, né, muitas vezes, por conta do medo da criança, que a criança ela é muito espontânea. Então, muitas vezes, ela teme aquilo que ela pode falar em algum momento ali de descontração até mesmo, né? E uma das propostas do Chá de Bonecas e do Encontro de Heróis, que é o projeto de prevenção, uma palestra lúdica, é estimular a criança a falar, mas também a criança a sonhar, né? Então, muitas vezes eu uso minha experiência própria de falar, né? Que quando eu era criança, eu tinha vários sonhos. Não sei se Denise, você já tem percebido, eu imagino que já, como as nossas crianças estão tendo essa dificuldade de sonhar, né? Crianças, adolescentes, que você pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Às vezes a gente consegue ouvir alguma coisa do tipo um youtuber, modelo. Não que não possa sonhar em ser YouTube, não que não possa sonhar em ser modelo, mas parece que há um limite, né, na capacidade hoje de sonhar. Aí eu gosto de pensar. Né? Oi? Eles estão limitados na questão da criatividade, de pensar, de se expressarem. E isso está de acordo, tá ligado muito ao uso de telas, né? Neurologistas já têm explicado sobre isso, porque, na verdade, quando a criança brinca com brinquedos, a gente chama de triangulação, né? Então, a criança brinca, a criança se frustra, na frustração ela vai, né, no tédio, quando ela tá ali no tédio, que ela é frustrada, ela vai para a parte da criatividade. Então, ela vai inventar uma brincadeira nova, ela vai pegar os potes e vai fazer um carrinho, enfim. E isso não acontece com os eletrônicos, né, Neide? Por isso as nossas crianças estão com tanta dificuldade de se expressarem, de serem criativos, de serem expansivos. Eu até acho que falei numa live nessa semana com alguém, eu falo tanto que eu também nem sei mais aonde que eu falei, né? Mas tem um livro que eu estou indicando muito para as pessoas a leitura, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, né? E o livro também, A Internet Mudou o Nosso Cérebro, né? Está mudando o nosso cérebro. Porque são livros que vão falar sobre o uso da tecnologia e como isso modifica. E isso nós percebemos na sala de aula, na hora da contação de história, crianças que já não têm mais essa ludicidade, essa capacidade criativa. Então, e daí, nesse momento, é quando eu gosto de contar para elas, assim, que quando eu era criança, né, que eu tinha muitos sonhos. Eu sonhei em ser bailarina, eu sonhei em ser policial, eu queria ser piloto, e eu queria muito, muito ser escritora. Aí eu digo para eles, olha, eu não sou bailarina, eu acho lindo, eu amo, né? E geralmente nessa parte já teve a apresentação da bailarina, né? E eu falo, inclusive, realmente que eu amo simplesmente, né, as apresentações, né, as bailarinas, né, e tudo mais. Mas eu não me tornei bailarina. Mas eu queria ser policial. Eu também não me tornei policial. Eu queria ser piloto de avião, mas eu também não me tornei piloto de avião. Mas eu queria ser escritora. E hoje eu sou escritora. Aí eu falo, né, que eu viajo pelo Brasil, que os meus livros já foram até para fora do Brasil, e que isso me deixa muito feliz. Então, hoje eu quero, né, aproveitar essa oportunidade para falar sobre literatura, mas falar principalmente como é importante para nós nessa luta. E os cuidados que a gente precisa ter também, né? Porque não é simplesmente assim, vamos levar a prevenção. Então tá, tem um livro da Maria Fulana lá, da Joana, não sei das quantas, vamos levar, porque qualquer livro é bom, o importante é que as crianças leiam, né? Tudo que... Não, eu acredito que não é nem eu penso, eu acredito que não é por aí. Então, nós precisamos ter um filtro, nós precisamos ter um cuidado, né? Então, como eu falei já antes... Não, até porque, assim como as crianças têm acesso a várias coisas ruins na internet, a gente pontua muito a questão da
internet sem supervisão, a literatura também é um caminho que vem muitas coisas a qual nós não acreditamos, aquelas coisas que não faz parte da crença da família, da questão de objetivos até pedagógicos em relação àquilo. Então, assim, a gente já teve na área de prevenção ao abuso, infelizmente, muitos livros e muitas cartilhas e tantos outros materiais didáticos que não condizem com uma educação na área sexual de fato. Porque as pessoas até falam muito, tu é contra, tu é a favor da educação sexual, e aí eu acho que a gente tem uma grande porta, né, para se falar, eu acho que a gente até pode abordar isso, mas a literatura, ela também precisa ser analisada. Eu não posso entregar qualquer livro na mão de uma criança, simplesmente porque é um livro infantil, né? A gente tem aí inúmeros materiais que não condizem nem com a faixa etária, né, e nem com aquilo que as crianças têm maturidade emocional de dar conta naquele momento, né, Neide? É verdade. E assim, por muito tempo, quando nós ouvíamos falar, né, a respeito das cartilhas que estavam entrando nas escolas, nós também vimos assim muita militância em cima, tanto de um lado quanto do outro, né? E aquilo ficou assim, tipo, é verdade, não é verdade? Existe, não existe? Precisa ter cuidado mesmo. Mas assim, primeiro, quando nós muitas vezes falamos, né, assim, mas a gente tem que reter o que é bom, né? O importante é fazer uma boa aplicação, mas muitas vezes esse material cai na mão da criança, e a criança ela não tem condição de estar ali, tipo, não, isso é bom, isso não é bom. E penso e acredito realmente que principalmente nós que estamos trabalhando com esse tema que é tão delicado e tão sério, né? Precisamos ser mais criteriosos, né? E para isso também eu quero apresentar aqui alguns materiais, né, de prevenção que eu tenho aqui em mãos. Vou começar, né, pelo meu simplesinho, mas muito queridinho, principalmente das crianças pequenas, né? Porque eu me lembro, inclusive, que uma colega, certa vez, tentou justificar o uso de um material de uma pessoa que verdadeiramente, assim, toda a defesa dela, todo o tema que ela defende, principalmente em relação à infância, é muito dúbio. Aí, não, mas esse material dela aqui é bom. Aí, vamos fazer um âmbito, principalmente assim, né, para os educadores cristãos, que têm trabalhado com tanto cuidado nas igrejas, nas escolas. Não estou falando de que não possa usar material que não seja cristão, não. Bem pelo contrário, eu faço uso de material não cristão, inclusive para os meus estudos, e referencio material não cristão, que é bom. Né? O que eu estou falando é justamente de repente, de uma ideologia mesmo da pessoa que é contrária àquilo que nós temos, não só no contexto cristão, mas assim no contexto realmente social, de nós vermos que isto e aquilo que está sendo muitas vezes defendido só tem piorado a situação, né? Então, quando uma colega falou assim, mas nós não temos material para criança pequena, nós não temos material bom. Eu disse, bom, então falta a gente pensar nesse material, né? Porque todos nós temos capacidade de pensar, de repente todos nós que estamos trabalhando, que temos buscado conhecer um pouquinho desse tema. Então, nasceu esse livro que é indicado para crianças bem pequenas. Então, inclusive assim, você já pode começar a apresentar para uma criança de 2 aninhos, de 3 aninhos, contar a história, e depois, né, para uma criança de, digamos, de 4, 5 aninhos, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho aqui, inclusive aqui, a atividade, né, para colorir, vem como atividade para colorir, e também para essa atividade aqui de fixação que mostra as partes íntimas. Aqui eu pensei em algo que eu considero importante, principalmente para crianças pequenas, que geralmente falta o personagem para a gente apresentar o bumbum, né? As nádegas do personagem.
personagem, né? E assim, a gente entende que para a criança maior é bem mais fácil, ela consegue acessar muito melhor aquilo que não como diz? Quando ele não é o abstrato, né? Mas para a criança pequena já não. Então aqui eu trago essa proposta também, né? O personagem está de frente e o personagem está de costa. Um dos cuidados que eu tive ao pedir, né, a ilustração, que eu queria mostrar as partes íntimas dos personagens, não sei se dá para enxergar bem aqui, mas eu pedi que não fosse nada assim muito, como que eu posso dizer, muito humano, né? Muito com detalhes. Por que isso? Porque eu acredito que há uma fase, né? E você como psicopedagoga, como neuropsicóloga, né? Até com bastante Neide. lembra que tem uma fase para cada coisa, né? Oi, Neide. Neide, acho que agora travou teu áudio. Então, eu vou sugerir que tu tente sair e entrar de novo. Tá. Pode ser? Porque Vamos o teu áudio tentar. agora deu uma travadinha. Então, pessoal... Está me tirando também eu não estou conseguindo, porque eu estou vendo. Tá. Tenta aí, amiga, e retornar. Queridos que estão aqui acompanhando, eu peço a gentileza, né? Eu sei que é bem ruim quando a gente está olhando alguma coisa e que acontece isso, mas são coisas da internet, a gente não tem culpa disso. E eu gostaria muito que você ficasse, porque o conteúdo que nós vamos falar, ele é muito relevante para quem trabalha com crianças e para quem tem filhos pequenos. Que você possa enviar aí para o maior número de pessoas, que possa compartilhar essa live. A Neide vai tentar retornar aqui conosco. Eu vou enviar novamente o convite para ela. Vamos ver se ela consegue retornar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Oi, Neide. De novo aqui. Eu sempre esqueço que... Não sei por que ele sempre vira minha tela. Deu? Tá do mesmo jeito, né? Eu acho que tá do mesmo jeito, Denise. Ele tá com a tua fala. Antes estava bem, né? A tua fala. Era só o teu vídeo mesmo, a imagem que estava travando. Mas assim, vamos tentar mais uma vez aí, que vai dar tudo certo. Então, para quem está nos acompanhando, nós estamos falando sobre a importância da literatura na questão da prevenção. E a Neide Lunas é uma escritora infantil e também para adultos. Mas a Neide está apresentando o material dela e o primeiro livro que ela apresentou foi A Hora do Banho para Crianças. Por quê? Porque a Neide também tem um livro, A Hora do Banho para pais e professores, né, para adultos, onde ela vai falar sobre essa questão da prevenção. E algo, Neide, que muitas pessoas me perguntam com que idade, Neide, a gente começa a iniciar, né, essa fala, essa conversa sobre prevenção? Tá, vamos ver se vocês conseguem me ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Porque tá travando bastante aqui pra mim. Mas assim, anteontem eu precisei ir a um compromisso e aproveitei para conversar com o Uber, com o motorista do Uber, e é um venezuelano que está no Brasil há 2 anos. Daí, falando, eu sempre procuro aproveitar essas oportunidades, né? E perguntei se ele já tinha falado, se ele e a esposa já orientam a filhinha de 7 anos. E ele disse para mim que ele não sabia bem como iniciar isso, porque ela era muito pequena, né? Então para vocês que estão nos ouvindo, assistindo, né? O livro Hora do Banho, ele traz justamente essa proposta, né? Que a partir ali de seus... De repente, desde bebê, sabe? Há quem diga, inclusive, assim, né, que a gente já pode ir aproveitando as oportunidades no ventre. Aí eu digo assim, ó, não viaja na maionese, não, porque assim, claro que você pode, você vai incutindo na mente da criança, porque nós temos memória, né, ainda intrauterina e tudo mais. Mas assim, não viaja muito na maionese, porque o que acontece? Quando a gente foge do foco, às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente tem o dever cumprido, a gente já fez bastante, a gente, nossa,
E, assim, a prevenção, ela precisa ser constante. Nós não podemos esquecer que criança é criança. Então, tá, nós vamos começar, assim, desde da troca da fralda, tá? Então, na troca da fralda, você pode já tomar os seus cuidados. Quais os cuidados para a prevenção que uma mamãe deve cuidar? Não beijar o bumbum do seu bebê. Essa é uma primeira coisa. Não brincar com as partes íntimas do seu bebê. Entende? Ah, mas por que, Neide? Justamente por causa disso, porque você está criando na criança, tá? Ali você já está mandando para a mente dela um repertório do que são partes íntimas, do que é brinquedo, do que pode ser tocado de forma à vontade, digamos assim, né? Então, ali no banho, a criança está entendendo? Ela está formando uma ideia, tá? E um repertório. Quando você está ali, por exemplo, uma criança de 2 aninhos, você sabe muito bem que a criança ela lê, inclusive, a sua expressão facial. Né? Então, você está ali dando banho no bebê e dizendo assim, que bebê lindo da mamãe, a mamãe gosta tanto de limpar, vamos deixar limpinho. Não pode deixar ninguém mexer, ficar brincando aqui no bumbum. Então, você já muda a sua expressão facial e a criança vai entendendo, né? Então, aqui, ó, a mamãe vai limpar, vai deixar limpinho. Daí, você, inclusive, eu falo aqui nesse livro, você já vai incluindo quem são as pessoas que podem fazer isso. Essa criança costuma ficar com a vovó? Você confia nessa vovó? Então, você vai dizer também. Então, só a mamãe, a vovó, tá? Você vai incluir o papai também nessas higienes, porque você confia, você conhece seu marido, você confia nele, você vai incluir também ele nesse rol, né? Aí a criança vai para a creche e a criança precisa da higiene. Então, você vai incluir também mais esta pessoa e vai aumentando o rol dentro da sua necessidade. Né? Tá? É importante Então, também a gente salientar que durante esse período de trocas, de higiene, que a gente está falando de crianças aí normalmente menores de 2 anos, né? Porque a partir dos 2 anos a gente já começa com a questão do desfraude, que já é mais nessa faixa etária. Então, com um bebê menor de 2 anos, não só esses cuidados básicos e também ficar incutindo na criança quem que pode, quem que são as pessoas ali de confiança e por que que mexe, mexe porque vai limpar, está tocando porque vai higiene, né? Deixando isso claro, mas é interessante também a gente abordar isso com as crianças e com os cuidadores, principalmente do cuidado dessa troca, né? Então, esses tempos eu atendi uma professora, que a professora disse, me incomoda, porque aquela criança vive assada e é uma assadura que não cura. A gente coloca muito remédio, muita pomada, e aquela criança vive vindo machucada, né, com essas assaduras que nada resolve. Então, assim, sinais de alerta dentro disso, né? Então, poder perceber, mas por que que essa criança tá sempre assim? Por que que parece que tá sempre machucada? Porque toda vez que a gente toca essa criança parece que recua, que chora, que reclama. Então, isso são sinais também, né? Do que a gente pode estar mais em alerta, ficar, de fato, percebendo. Eu tive um caso há muitos anos atrás, uma menina hoje, uma mulher, né? Já deve estar beirando seus 30 anos, mais ou menos, e ela passava por abusos e na família ela solicitava para a mãe passar pomada. Só que a menina já tinha entre 6 anos, já não é mais uma idade para ficar assada, né? Assim, de queimadura, enfim. Então, o que eu entendi? Na época eu não tinha todo esse conhecimento, né? E não sabia também todas essas questões de prevenção. Mas hoje, analisando a fala daquela criança e a busca daquela criança todos os dias para a mãe passar pomada, era como se ela dissesse, olha como que eu tô. Olha, né? Então, assim,
Isso é importante. E é importante quando um pai, quando um educador, né, quando as pessoas elas têm acesso a essa informação. Sim, Porque tu é mãe, Neide, teu filho já é um homem, os meus também já são grandes, e quantas coisas a gente não sabia quando era mãe, né, de primeira viagem, principalmente de bebês, né? Então, porque quando nasce um bebê, nasce também uma mãe sem experiência, né? Então, assim, o como é importante a gente alertar, falar para as mães mais jovens e poder ter esse diálogo que é tão importante na prevenção e no cuidado, né? verdade. Então, e a contação de história para crianças, né? Na verdade, primeiro que a leitura é um hábito muito saudável. Então, imagina você pegar o livro, como eu já vi mamães fazendo, né? Pegar o livro ali contando. De repente, você faz, um dia você lê, no outro dia você já vai explicitando. E, além de tudo, que você está gerando um hábito muito bom. A leitura realmente precisa voltar para as casas, né, para os espaços dentro de casa, para realmente assim a gente tentar reverter esse quadro, inclusive, que a gente está vendo de crianças muito comprometidas neurologicamente falando, né? Então, há essa necessidade. Aí, deixa eu apresentar um outro livro infantil. Esse é para meninas, né? Esse foi escrito por uma grande amiga minha, de Registro, São Paulo. A gente morava bem pertinho ali, a Andréia Marques Martins. Ela escreveu uma história chamada A Pequena Rosa Vermelha. Este livro já não é para crianças tão pequenas, né? Então, esse aqui já é um livro para crianças alfabetizadas. Ele é um livro que ele contém 36 páginas, né? Então, você não pode esperar que uma criança tão pequena se prenda por essa história. Porém, veja bem, para a mamãe ou para o contador de história, o que vale? Conhecer bem a história e, na hora de contar, você mesmo pode contar com as suas próprias palavras e deixar que a criança se delicie com as gravuras. Você não precisa ficar lendo a história toda. Você lê, conhece a história, aí você deixa que a criança se delicie, aproveite bastante as gravuras, né? Que ela pode ir e voltar, mas você conhece a história, procure sempre dar ênfase, né? E também traduzir por expressões e por tom de voz, né? Cada cena, cada expressão aqui necessária, né? Então, este livro também eu tive o prazer de conhecê-lo antes dele ser lançado, né? Porque eu digo que Deus não me deu só o presente, o privilégio de me tornar uma autora, né? Mas também o de conhecer outras autoras. Verdade. Aí tem uma outra autora também, uma querida, a Cláudia Bonetti, que ela lançou este livro aqui. Todos esses que eu mostrei até agora é de prevenção ao abuso sexual infantil, né? A Bonetti, ela escreveu aqui, ó, Chapeuzinho Cor-de-Rosa e a Astúcia do Lobo Mau. Ela fez uma adaptação, né, de um clássico aí dos irmãos Grimm, e escreveu, então, Chapeuzinho Cor-de-Rosa. Essa aqui, não sei se vai dar para ver aqui, é a Cláudia Bonetti, né? Se ela não está assistindo agora, ela deve vir a assistir logo mais. Esse Também não é um livro. eu Oi? não tenho livro, eu não Não, tenho ele. não tem. Então, a Cláudia Bonetti, de repente, eu vou pôr vocês em contato. Ela fazia parte daquele grupo que nós estávamos, quando nós Sim, nos conhecemos. Quem não sabe, gente, eu e a Tanise, nós nos conhecemos, não lembro nem quem montou o grupo, para falar bem a verdade, se foi você, não sei. Era um grupo só de autoras, né, que a maioria trabalhava com prevenção do abuso infantil, né? Ou vocês não tinham material de prevenção ainda, né? Você tinha só o eu, projeto. eu acho que eu só falava, né? Eu já falava, mas Ah, eu não tinha vocês só tinham, ainda. É. é verdade. Aí nós temos a queridinha aqui, né? Muito queridinha, sou fã demais, gente. Amo, amo, amo de paixão. Bailarinas também choram, né? Dessa querida Tanise, que está aqui me dando a honra, inclusive, né?
estar com ela, bailarina. Gente, primeiro que caiu assim como uma luva no projeto Chá de Bonecas, né? Por quê? Porque no Chá de Bonecas tem uma apresentação especial de bailarina. Nós ganhamos, inclusive, eu ganhei de uma querida amiga também, só presente de Deus, assim, né? Ela compôs as músicas do projeto. Então, logo na entrada, né, para quem não sabe o que é o Chá de Bonecas e o Encontro de Heróis, depois vai lá seguir também a minha página para entender melhor. É uma palestra lúdica, onde as crianças chegam e o ambiente está preparado como se fosse uma festa. Qual a finalidade? Impactar. Né? E depois, todos os pilares da prevenção, que são 3, né, que nós trabalhamos, são repetidos durante 2 horas de apresentação, às vezes até 2h30, contando com o lanchinho. E uma das aplicações ali, né, é justamente uma apresentação de balé clássico, quando possível, né, que a gente consegue uma voluntária de balé clássico, ou mesmo um balé espontâneo, que nós depois falamos da bailarina, e tudo isso tem uma razão, né, de motivar as nossas crianças, também de ministrar sobre elas, trabalhar ali a autoestima. Então, Bailarinas Também Choram é um livro lindíssimo, né, que conta a história de uma bailarina toda sonhadora, que é a Karina, né? E ela sonhando ali, e de repente, por conta do abuso que ela estava sofrendo, ela começou a ficar triste, não sabia como contar para alguém, e a amiga dela, então, né, vem a amiguinha que sonhava em ser médica, vem e auxilia, falando para ela, inclusive, sobre a professora, né? Vamos conversar com a professora Dona Terezinha, né? Eu acho que é a Dona Terezinha, se não me engano. E a Dona Terezinha, lá na escola, sabia o que fazer, né? Sabia o que fazer, porque a gente fala muito que a escola é o lugar mais seguro, o ambiente mais preparado, mas nem sempre. Porém, sim, tem sido o lugar onde as crianças mais relatam, isso é fato. Mas não quer dizer que as escolas, os professores, todos os educadores, os profissionais estão preparados. Não. A gente tem ouvido, inclusive, assim, alguns absurdos na rede. Não estou falando só da escola, na rede como um todo. Então, a gente precisa de capacitação e precisa de capacitação. Né? Bem, e um pouquinho mais de capacitação ainda. E boa vontade, né? E boa vontade também. E muitas vezes essas pessoas também precisam ser acessadas primeiro, até no seu próprio emocional. Eu me lembro que certa vez eu estava palestrando numa escola e ali, enquanto eu falava, uma professora, ela teve ali um gatilho e ela começou a sentir-se mal. Mal, assim, a ponto de eu ter que parar a minha fala, né? E aí, inclusive, Deus me deu muita graça para lidar com a situação, né? Então, por quê? Porque somos seres humanos. Precisamos de cuidado. Né? Nós temos uma alma, principalmente para nós que acreditamos na tricotomia humana, né? Nós temos uma alma. E essa alma, muitas vezes, é ferida, né? Mas precisa ser acessada e tratada. Aí vem um outro livro também maravilhoso, que, olha, não podia faltar, né? Que é o livro também da Tanise, Heróis Também Sofrem. Então, Tanise trabalha junto com a Jéssica Minho, né? E os ilustradores também ali, maravilhosos. E essa aqui, então, se superou. Gente, para quem não conhece esse livro, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Nesse livro, o personagem, que é um menino, ele sofre bullying. E por causa do bullying, ele fica ansioso e ele também fica ansioso, e daí ele come bastante, daí ele ficou gordinho, daí ele sofria bullying. Agora, atrás de toda essa problemática estava o quê? O abuso sexual. Né?
o abuso sexual. Então, o que acontece? Esse menino, ele, certa vez, ele foi participar de um encontro de heróis. Ele foi ao encontro de heróis. E ele chegando lá, olha quem que ele encontra. A Super P, Neide Luna. Essa que vos fala, gente. Dá uma olhadinha nessa cena aqui, que está, inclusive, com um amigo policial. E é isso que acontece, geralmente, nos encontros de herói. Muito raramente a gente não tem a figura do policial ali, porque nós chamamos para, quando nós falamos sobre a rede de proteção para a criança, né? Então, nós falamos que o policial é o amigo da criança, que o conselho tutelar também, né? Lá no conselho tutelar tem pessoas que estão ali para proteger crianças. Para você que está me ouvindo e é contadora de história, tem vontade de fazer esse trabalho na escola, e olha que eu tive o prazer, inclusive, de elaborar um projeto sobre o projeto da Tanise, que agora a gente faz contação de história, inclusive, com os personagens. Né? Fiz ali o cabeção, tive o prazer de criar ali um EVA. Eu tenho que falar, né? Porque tu e a Cláudia, vocês têm a bailarina, vocês têm o Fabinho e eu não tenho, né? Então, eu preciso... não, eu também tenho que ter essas cabeças. Cláudia... Então, a Cláudia, na verdade, foi a precursora, ela que começou, só que daí os personagens dela eram personagens, o Fabinho e a Karina, mas eu quis fazer eles mais parecidinhos, e daí o que a gente fez, né? O dia que eu e uma amiga viemos apresentar, eu não morava aqui em Brasília ainda, né? Mas viemos fazer essa apresentação aqui em Brasília, separamos a música, fizemos ali o visual grande, né, da história, foi maravilhoso. Então tá aí para vocês que de repente acham assim, mas chá de bonecas, tem que ter boneca de pano, tem que ter bailarina. Gente, super vale a pena. Mas eu entendo que às vezes não dá, né? Às vezes, foi chamada de última hora. Você não consegue em 2 dias conhecer uma história infantil. Vou te dar uma dica que super funcionou para mim. Então, a gente reproduziu o material em tamanho A3, né, em horizontal, e colei, fiz uma colinha da história atrás. Claro que tem um esquemazinho ali até para você não precisar estar virando, né? Depois eu posso também dar um curso de como fazer isso, né? Passo a passo. Então, até ali, tirava a última história para mim, eu estava com a primeira aqui na frente, entendeu? Para não precisar nem ficar virando. Então, eu estou com a primeira aqui na frente, já vou dar um cursinho aqui de graça, anota isso aí. Eu estou com a primeira imagem aqui, mas o texto está na minha última. Quando eu tiro essa aqui, tá? Quando eu vou mudando ela, o texto aqui atrás também, porque o texto da próxima, digamos assim, da segunda, está na primeira página ali. Quando eu trago ela aqui para trás, eu estou lendo o que está na primeira aqui. Só que se eu já conheço a história, melhor ainda. Porque ali eu só vou me basear para eu não me perder qual é a cena. Você não precisa nem escrever o texto todo, se você não quiser. Pega alguns pontos, tipo, Karina sentada no banco. Opa, já lembrei, essa aqui é a Karina que está sentada no banco. O que ela falou? Ela falou com uma amiguinha. Então, aqui eu já lembrei, entendeu? São dicas aí de contação de história de graça hoje aí nesse curso, né? Então, tá. Agora, veja só, essa cena eu preciso mostrar para vocês verem uma coisa mais linda do mundo. Essa cena aqui, Juliana, se a Juliana estiver aí, Juliana, deixa eu falar para você que eu te amo, te amo, te amo, e que eu desejo que Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua vida, tá? Porque essa cena aqui aconteceu muitas vezes no real, sabe? De sentar para ouvir, tá vendo que tem um coraçãozinho machucado aqui? Tá vendo? E olha a carinha do nosso personagem, do personagem aqui. E olha a cara da Neide Luna, gente. Quantas vezes eu me vi assim, sabe? Triste.
triste mesmo por estar ouvindo aqueles coraçõezinhos tão machucados. E é tão triste Assim, porque quando nós ouvimos um relato de abuso sexual, nós não podemos fazer uma expressão que gostaríamos, que é a nossa expressão interna, que é de desespero, de vontade de gritar, de chorar junto. Não, a gente precisa, né, respirar, se recompor para poder dar força para aquela criança, para mostrar para aquela criança que ela está segura, que ela fez a melhor escolha ao pedir ajuda, né, ao abrir o coração e falar a verdade. Mas para a gente é muito desafiador, né? Escutar, eu digo que não existe idade, sempre é difícil um relato de abuso, sempre vai ser. sabe, Denise, é interessante, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque assim, eu quero aproveitar já esse gancho, que às vezes a gente não tem outra oportunidade assim, nas capacitações, o pessoal costuma perguntar muito sobre como reagir, como agir, né, no momento de uma contação de história, se houver uma revelação espontânea ali no momento. E eu tenho ouvido, inclusive, assim, algumas coisas que eu já vou dizendo assim, olha, procure não fazer isso. Uma delas é retirar a criança do ambiente. Uhum. Ah, então se a criança falou, levantou a mão, falou, tia, o meu tio fez isso comigo, fez aquilo, o meu avô. Ah, então tira aquela criança, vai lá fazer o acolhimento. Não façam isso, por favor. E eu digo isso, gente, porque assim, eu e a Gislaine, nós estamos trabalhando a campo, experiência. Já eu vai para o 6º ano. E a Gislaine junto comigo aí, 5 anos pelo menos a gente está completando. Então, existem algumas pessoas aí que, eu não sei de onde que surgiram especialistas, que você não vê um trabalho dessa pessoa no corpo a corpo. E uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Eu tenho acompanhado o trabalho da Tanise, da Cláudia e algumas outras pessoas corpo a corpo. Ou então, assim, a pessoa, né, agora começou a fazer prevenção, mas ela já trabalhava, já era conselheira tutelar, ela já era educadora, aí tem uma certa bagagem, né? Mas mesmo assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O abuso sexual muitas vezes não vem, tipo, uma pessoa pode ser uma psicóloga, pode ser uma psicóloga, 20 anos psicóloga, e nem por isso ela sabe realmente lidar com a questão do abuso sexual infantil. Não, mas ela é psicóloga, mas ela não tem não só a formação, não é só a formação que vai fazer dela uma pessoa, de repente, com uma bagagem. O dia a dia, as situações. Então, por que eu digo não tire a criança se ela fizer uma revelação espontânea? Você vai expor muito mais aquela criança e as demais também não vão conseguir entender muita coisa e o imaginário das crianças, principalmente as que ficaram, tá? Pode traí-las grandemente. Uhum. Certo? Outra coisa. Agora, como fazer? Aí eu também já ouvi no outro extremo. Neide, só quero aproveitar, né, a tua fala, porque existem situações também, né? Eu já tive numa situação, por exemplo, em que durante a minha palestra, claro que não era uma criança pequena, já era uma adolescente, né, pré-adolescente aí, ainda era criança dentro do ECA, porque ela tinha 11 para 12 anos, né? Mas ela entrou em crise no meio da minha palestra. Né? Eu não Sim, por isso que eu falo. E aí é importante Sim. também de quando nós vamos ministrar esse assunto, seja em qual local for, se for ONG, igrejas, escolas, enfim, que tenha pessoas capacitadas juntos com a pessoa que está indo para poder ter toda essa sensibilidade também, né? De então, assim, poxa, essa criança, por exemplo, essa que eu ministrei, a menina entrou em desespero, ela entrou. Cada caso é um caso, né? Então, é importante a gente também ressaltar que as pessoas que estão ali, elas precisam ter essa questão de empatia, né? Essa questão de sensibilidade quando a gente percebe esse movimento dessas crianças, né? Então, cada um. Me perdoe se eu estiver cortando sua fala, Denise, porque para mim aqui está ainda travando.
Tá? Então eu peço desculpa, né? Não quero ser indelicada, mas às vezes eu acho que eu não sei se você está falando ou já parou, entendeu? Então eu peço desculpa. Mas assim, por isso que eu volto a dizer, muitas vezes as pessoas elas querem formatar uma resposta muito fácil para coisas que na verdade elas são muito cheias de detalhes e possibilidades. Mas na grande maioria eu sugiro que não, principalmente se foi um relato que não veio carregado, né, de repente de uma emoção, assim, de uma crise, de um choro, né? Por quê? Porque daí realmente você pode tornar a situação um pouquinho mais difícil para a criança e para as demais. Agora, bem, também tem que tomar um cuidado para não fazer cara de pastel, né? Que eu já ouvi, tipo assim, não, faz de conta que você não ouviu e continua, não, também pelo contrário, imagine, aquela criança que já tentou falar para a mãe fez cara de paisagem. Às vezes tentou relatar para alguém. Não. Agora, é claro, existe toda uma possibilidade, um jeito de tratar. Eu vou dar uma sugestão de como eu costumo fazer, né? E eu tenho compartilhado dessa forma. Por quê? Se você não tem repertório, e isso a doutora Camila Correia, que faz o prefácio do meu primeiro livro, que é especialista nesse tema, ela sempre fala, gente, a falta de repertório é que muitas vezes faz com que a gente não saiba o que fazer, tá? Então, você ouve um belo dia, se você precisar, você vai lembrar, tá? Então, o que a gente costuma fazer? A criança relatou ali e não veio com essa carga, né, de emoção e tudo mais. Então, você vai dizer para ela, né, que você sente muito, ou então, fulana, se você sabe o nome dela, né? Minha querida, que triste. Fico muito triste que isso tenha acontecido. E olha, depois, a tia gostaria muito de poder conversar com você. Podemos conversar depois sobre isso? Daí que você pode me contar? E tenta voltar para a história. Por quê? Porque você deu uma atenção para a criança, porque aquela criança, de repente, já está sendo assistida, entendeu? São N situações, são N possibilidades. E isso, inclusive, aconteceu numa das vezes que nós estávamos numa escola. Aí depois a gente foi saber que a criança já estava sendo assistida, ela já tinha feito aquele relato, mas ela sentiu necessidade de falar novamente. Entende? Então, cada caso é um caso. Agora, eu sugiro sempre, se não tiver, né, uma crise de choro ou não tiver um nervosismo ali, dependendo da idade da criança também, né, tenta resolver dessa maneira. Claro, se houver necessidade, aí passa para uma outra. E assim, principalmente se a gente tiver a mente e o coração ligado com Deus, pode ter certeza que Ele não vai deixar a gente na mão, né? Então, esses são os livros infantis que eu tenho para indicar. Tem também O Segredo de Tartanina, é um livro aí bastante conhecido, que pode ser utilizado também. Não conheço muitos outros, confesso para vocês assim, quer dizer, não conheço a fundo, né? Agora eu quero falar um pouquinho, Denise, se você me permite, dos cuidados que deve ter, tá, na aquisição de material e também na hora de produzir o material. Porque, assim, nós sermos chamados de escritora, eu vou falar para vocês, tem um certo glamour aí, né? Eu vejo isso nas pessoas, tipo assim, Neide, você é uma escritora. Daí, quando sabem, por exemplo, que eu tenho 3, 4 livros publicados. E assim, primeiro que nós não somos escritoras. Para as escritoras ou para aquelas que querem ser escritoras, eu vou contar um segredinho para vocês, que eu aprendi com a minha editora, a pessoa que fez toda a correção dos meus 2 livros de adulto, né? Que eu amo muito, e uma profissional maravilhosa, que é a Priscila Laranjeira. Tá? Super indico para quem quiser ser escritora e de repente quiser ir nessa linha. Então ela disse assim, Neide, o escritor é aquele que vive de escrever. Tá? Mas isso aí, gente, não tem problema se as pessoas chamarem a mim, a vocês, porque às vezes fica difícil até para a gente explicar para quem não sabe a diferença. Não sou escritora, eu sou autora. Ah, então tá, não tem problema você ser chamada, né? E é bom quando a honra vem de fora. Eu me preocupo quando a honra vem de dentro.
né? Quando a gente, você não sabe com quem você está falando, eu sou escritora, né? Mas quais são os cuidados, né? Eu acho muito importante. Primeiro, você escolher o público e a faixa etária que você quer trabalhar, né? Quando você escolher o público e a faixa etária que você quer trabalhar, você precisa saber que existem algumas linguagens que, se você quiser trabalhar com criança pequena, você não vai poder utilizar, né? Vai precisar adequar. Agora, veja bem, cuidado na aquisição. Ainda na publicação. Vamos lá, que também tem a ver com a aquisição de material. Alguns materiais, eles trazem um peso que eu considero desnecessário e não positivo. Por exemplo, tem um material que ele mostra uma cena de um avô, dá para ver que é um senhor de idade, tá? Introduzindo a mão debaixo do vestidinho da criança. Tá? Por que eu considero isso prejudicial? Porque imagine o que pode vir à mente de uma criança, nós não podemos pensar com mente de adulto, né? O que pode vir a ser traduzido na mente de uma criança que tem um vovô que é calvo e que usa um bigode, mas que nunca praticou isso com ela. Uhum. Então, o abusador, ele não tem cara. Ainda que, veja bem, para o adulto, eu tenho discordado, inclusive, de profissionais experts em prevenção, quando diz que o abusador a gente não tem como saber. Eu digo assim, não tem como eu saber que aquele longe lá é um abusador. Porque se ele tivesse no meu raio de visão e de convívio, eu vou dizer que ele dá muitos sinais, sim. Sim, porque porque quem trabalha desenvolve um olhar mais crítico e um olhar observador em relação a tudo, né? Então, para quem trabalha, porque na verdade, para as outras... Desculpa, eu vou discordar agora, porque talvez eu não tenha outra oportunidade de fazer isso. É que, assim, eu costumo dizer, com base, inclusive, num livro de uma psicóloga curitibana, ela não jogou luz sobre este assunto, mas eu fui lá e percebi o quê? Ela tem um estudo de casos com família, que no final, né, que no geral, tá? Embora não fosse o foco da matéria dela, a gente percebe o seguinte, que todas as mulheres relataram que haviam percebido sinais. Como, por exemplo, eu notava que era sempre ele que levava ela para a cama. Tá? Uma criança de 5, 6 anos, que o pai ou o padrasto, agora eu não vou lembrar. Então, eu notava mesmo que ele sempre queria dar banho nas minhas filhas. Então, assim, todos, não era um, todos os casos que ela analisou. E eu, quando peguei esse material dela, eu consegui perceber isso. Então, numa palestra, certa vez, uma colega falou assim, tem que tomar cuidado quando... porque, às vezes, as mulheres deixam os maridos dar banho. Aí uma senhora levantou, uma senhora casada, jovem ainda, mas levantou brava, inclusive, e disse assim, como assim? Eu não posso deixar meu marido dar banho na minha filha? Eu trabalho, ele me ajuda. E, na época, a colega ficou assim, até sem saber o que responder. E eu esperei um minutinho e pedi a palavra. E falei assim, querida, veja, nós não estamos aqui para dizer, né, se você pode deixar seu marido dar banho ou não, porque, para falar bem a verdade, assim, é muito lindo você pensar assim, puxa vida, né, meu marido participar, eu penso que é muito saudável em partes, né? Não sei se é tão necessário, mas que o pai tem essas experiências, principalmente quando é bebezinho, ótimo, né? Agora, veja bem, eu não posso... também, né? Não entendi. Esses cuidados do pai com o bebê também fazem parte de uma construção de vínculo. Então, agora só que veja bem, não é comum os meninos gostarem disso. Pode que um ou outro goste, principalmente assim, no comecinho, os primeiros meses, que tá ali aquela coisa, nosso primeiro bebê e tudo mais. Mas só que geralmente são medrosos, né? Até de
pegar ali. Então, existem possibilidades da gente ler nas entrelinhas. Por exemplo, homens que fazem questão sempre. Eu vi um relato mesmo de uma mãe, né, que ela disse assim, depois, quer dizer, ela contando do abuso, né, da situação em vida adulta, da infância dela, tá? Mas ela primeiro relatou o abuso da filha, depois contando a situação. Então, o pai colocava as 4 filhas para dar banho, era sempre o pai que dava banho, né? E ele ensaboava todas elas ficavam peladinhas, isso com seus 6, 7, 8 anos. Quando o senso moral, inclusive, pela psicologia, nós sabemos que o senso moral aí já está bem latente, né? Então, veja bem, voltando ao que eu estava falando. Neide, eu só quero salientar, né, que já é 21h05 e daqui a pouco ele mesmo trava aqui, né? Então, assim, o que eu queria pontuar contigo? Eu também concordo, né, que sim, o abusador, assim como as crianças, eles dão sinais. Mas normalmente, tá? E eu posso estar errada nisso, né? Mas normalmente os familiares, eles só se dão conta desses sinais depois que a coisa estourou, né? Depois que a coisa aconteceu, eles vão fazer, né? Não vi essa informação, né? Exatamente, né? Depois que a coisa aconteceu, eles vão dizer, ah, não, mas realmente era ele que levava para o banho, era ele que levava para a escola, né? Então, assim, por isso é importante o nosso papel de mostrar e de trazer a luz e de botar a pulguinha atrás da orelha, né? Quando nós fazemos formações aí para professores, para pais, enfim. Por quê? Porque talvez é aquela pessoa desapercebida, que acha que não, que é só uma pessoa querida que quer me ajudar e que faz isso por amor e por cuidado. E aí sim, claro, depois que estoura, aconteceu um fato de abuso, aí a pessoa vai fazer o link, puxa, mas ele me pedia todo dia para buscar na escola e era para isso, né? Então, assim, eu, pelo menos no meu consultório, quando eu tive casos assim, sempre esses sinais vinham para as pessoas, mas só depois que estourava a bomba, né? Elas só conseguiam fazer esse link de perceber os sinais depois. Por isso que eu digo a importância da gente alertar, né? E esse é o nosso papel, né? Não somente... Com certeza. Agora, em se tratando, né, do livro, do material para criança, tomar esse cuidado de não usar, né, ou pelo menos na aplicação, fazer de uma forma bem correta, para que a criança não pense assim, então todo vovô, todo velhinho, ou todo o pai do amiguinho, né, como tem alguns outros livros que mostram assim, né? Tem um livro que mostra, inclusive, assim, um estranho de um carro, né? Então, a criança, ela baixa a guarda. Se nós, adultos, baixamos a guarda para aquele que a gente acha que é conhecido, né? E é interessante dizer que eu quero também já poder encerrar aqui com você, porque eu estou bem perdida no tempo, e está difícil para mim aqui. Assim, é muito comum a gente ver, ouvir, né, sobre os pais, as mães, os pais dizerem assim, não, isso não teria acontecido, não poderia ter acontecido, porque eu nunca deixei minha filha sozinha. Minha filha nunca posou fora de casa, meu filho nunca posou. Então, eu gostaria de contar, né, sobre o tempo que um abusador necessita para cometer um abuso. Quanto tempo um abusador precisa? 1 minuto, talvez não. Como assim? Geralmente as pessoas tendem a linkar, né, abuso ainda, tá, ao ato sexual, né, a penetração, ou mesmo que seja ali um toque, mas assim, um toque mais profundo, assim, na íntegra. E tem um vídeo muito interessante, muito triste, na verdade, mas eu tenho usado para que haja uma compreensão desse perigo, né? Onde uma mãe estava com 2 crianças numa ótica. Se você ainda não viu esse vídeo, eu peço para vocês vejam. Porque a mãe estava na ótica, junto com a sua filhinha,
A mãe vai com a outra criança, se afasta um pouquinho para ver os óculos que estão no outro balcão, enquanto o atendente sai de trás do balcão e vem provar o óculos na criança. O que ele faz? Ele pega o óculos, quando ele vai colocar aqui, ele pega a mãozinha da criança e faz com que ela toque ali a genitália dele, tá? Esse vídeo Você viu, né? Agora pense, se não houvesse essa câmera, porque provavelmente era um funcionário novo, não sabia que tinha ali uma câmera. Se não tivesse essa câmera, ainda que essa criança tentasse contar o que lhe aconteceu, a mãe acreditaria? Será que a mãe acreditaria? Como ela estava ali. Mas como é que eu não vi? Nem um minuto. E um caso semelhante, eu relato aqui no livro, de uma jovem que ela era abusada pelo médico e a mãe estava no consultório. E ela tinha muita confusão, ela contou para mim, ela dizia assim, Neide, eu não entendia, porque ele me apalpava, eu me sentia mal, mas eu pensava, não, é coisa da minha cabeça. Ela tinha 12 anos, ela dizia assim, não, é coisa da minha cabeça porque minha mãe está ali. Só que a mãe não estava vendo, ela não estava no campo de visão, acho que 12 anos, se não me engano, não lembro se era essa a idade, mas ela era uma menina grandinha, sabe? E ela foi ficando muito confusa por conta disso, entende? Uma outra situação, gente, duas, inclusive, muito semelhante, de abuso em supermercado. Supermercado. O abusador, ele está de olho. Teve agora, recentemente... Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque assim não existe essa, mas não, eu nunca deixei. Então, a orientação à criança sempre será melhor. Por quê? E como que a gente pode fazer essa orientação bem saudável, né? bem clara para a criança? É sempre dizendo assim, olha, isso não pode acontecer. As pessoas, né? Ninguém, não é seu avô, não é seu, você está indo para casa do seu avô, mas seu avô não pode fazer isso. Não é seu avô, é ninguém. Exatamente. Entende? Nem amiguinho da sua idade, ninguém. É assim que a gente costuma explicar para as crianças no chá de bonecas Brincou de Herói. E se alguém um dia tentar fazer, ou se alguém um dia fez, você precisa contar para mim. É isso no caso. A mãe ou a tia. Eu acompanhei quantos casos de tias que dizem assim, a minha cunhada não está nem aí, meu irmão não está nem aí. Então, seja você o adulto de confiança. Aí, ao invés de perguntar, uma tia uma vez perguntou para mim, Neide, mas eu estou desconfiada que o meu cunhado está abusando da minha sobrinha. Como que eu faço? Aí eu disse para ela, ao invés de você chegar e perguntar para ela, você... conte uma história, use uma música, fale do corpo, do valor que ela tem e diga assim, olha, ninguém pode mexer. Se um dia alguém, olha, não importa quem seja, não pode fazer isso, você conte para mim. Tá, conte para mim. Procure também uma dica que eu sempre dou. Nunca dê o desfecho do que vai acontecer. Primeiro, que você não sabe. Tá? E outra que você pode perder Oi? Porque cria ansiedade também na criança, né? Em relação ao que... E pode criar uma frustração, porque você pode não conseguir tirar a criança desse contexto de abuso. Agora, então, adiantou? Que às vezes as pessoas perguntam, mas daí então não adianta, né, Neide? Então é melhor, às vezes, nem adianta, sabe por quê? Porque se a criança tiver a informação correta do que é o abuso e de quem ela é nessa história, nesse contexto de abuso, você já tira dos ombros dessa criança que ela carregaria pelo menos até os seus 20, 30 anos, tá? Às vezes ainda consegue relatar uma adolescência, mas já existe, inclusive, estudo que diz que é 30 anos. A maioria das pessoas só contam por volta dos 30 anos. Você acredita uma coisa dessa? Se tem base, assim, eu não sei. A bailarina guardou 34 anos de segredo. Então, é complicado tudo isso, né? Mas então, Neide, nós chegando ao fim do tempo, eu não sei nem como
que não caiu ainda essa live, mas que bom que não caiu, né? Então, assim, deixo aqui o meu muito obrigado para você que acompanhou essa live até agora, né? Tem um recadinho aqui do pastor Ronaldo Minho, que está nos acompanhando, e ele colocou que, no caso da ótica, né, que tu relataste aí, que a mãe deveria acreditar na filha, porque criança não inventa essas histórias. Eu costumo dizer que aonde a fumaça há fogo, né? Criança, sim, tem um tempo em que elas trabalham muito com esse emocional bem encharcado aí de histórias. E criança pode mentir, sim, criança mente, né? Em algumas situações. Mas eu sempre digo que aonde há fumaça, há fogo. E a gente precisa sempre ouvir criança. Se essa criança veio com algum relato, porque eu tenho até um vídeo, acho que está no meu perfil ainda, que eu digo assim, que crianças, elas mentem normalmente para sair de uma encrenca e não para se colocar em uma delas, né? Então, quando a criança vem falar algo assim que é tão sério, tem que ter fogo aí no meio dessa fumaça, né? Ou ela viu, ou ela ouviu, ou ela teve acesso ao material, né? A qual ela pudesse até copiar depois, mas teve um gatilho de início, teve algo para despertar essa criança, né? Então, fica aí essas dicas em relação ao material. Então, a Neide, para quem não conhece a Neide, entra aí no perfil dela, é neidelunas.chá de bonecas, e ela tem um trabalho incrível que é o Chá de Bonecas Encontro de Heróis, um projeto de prevenção ao abuso sexual infantil, e eu ainda sonho muito, Neide, em te trazer aqui para o Rio Grande do Sul e fazer um congresso gigantesco aqui, né, com muitas crianças para que a gente pudesse fazer, e tenho, inclusive, orado por isso, para que isso realmente venha se concretizar. Quem sabe para o ano que vem, né, uma grande proposta aí nessa área. Então, quem quer também saber um pouquinho mais sobre o Encontro de Heróis, pode também buscar esse livro, que é Heróis Também Sofrem, que tem aí, a gente referencia o projeto da Neide por entender que é um projeto de fato que traz alerta para as crianças, né? Então, os nossos livros, eles vão falar aí sobre os dados do abuso sexual e também os canais de denúncia, dando orientação para essa criança, como ela tem que buscar ajuda, qual que é o adulto de confiança que ela pode buscar. E, Neide, muito obrigada, querida, pela tua disponibilidade. Né? Uma pena a internet aí ter dado umas falhadas, mas é uma honra sempre conversar contigo, eu sempre aprendo muito e eu sempre tenho a dizer que tu foi uma pessoa assim que me impulsionou muito nessa área e me ajudou bastante, né, em relação até a construção do nosso material, dos livros. Então, assim, é uma honra te ter aqui. Muito, muito obrigada. E até a próxima, querida. Deixa aqui os últimos minutinhos para tu te despedir da galera aqui também. Eu agradeço, primeiro a Deus pela oportunidade, agradeço muito a Deus por essas amizades que Ele tem me dado. E ontem eu falava numa live, né, sobre como Deus vê a questão do abuso sexual. Então, se alguém quiser ainda assistir, como eu fui como convidada, então tem que olhar lá no banner o endereço, né, da onde foi transmitido. E nós falamos muito sobre isso. E eu agradeço a Deus por todas as pessoas que têm se unido. Algumas pessoas, inclusive, de religião, de fé diferente da nossa, né? Uma crença diferente, mas que entendem que a criança precisa ser protegida. Nós temos a nossa lei, né? A nossa Constituição Federal, o ECA, que fala isso, mas, principalmente, né, para uma maioria cristã que nos segue aí, entendendo que realmente Deus nos dá esse privilégio, né, de externar o amor dele para com as nossas crianças. Quero agradecer, Tanise, mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente. Espero você aqui em Brasília, se Deus assim permitir, logo, logo, né? E é isso aí, gente. O Maio Laranja é o momento realmente de nós priorizarmos, né? Mas que a nossa luta seja sempre constante, né? E às vezes a gente realmente é importante falar dos números, muito importante, mas pensar se fosse uma criança, uma única criança, um único bebê. Quando a gente pensar, né? Até o meu TCC, ele da faculdade, ele foi em cima do abuso de bebês, né? Se você pensar assim, uma única criança, qualquer idade, uma única criança não pode se defender, já valeria que todos nós
nos uníssemos por conta de uma criança. Verdade. Né? Ainda somos poucos, não podemos deixar só para o maio, precisamos, claro, a gente de repente não vai fazer live todo mês, porque as pessoas também não aguentam, até Pesado. mesmo ouvir, né? Mas olha, muito obrigada, Denise, mais uma vez, que Deus abençoe, né? Fiquem com Deus. Eu saí aqui para deixar você acontecer. A live vai ficar salva, vou fazer de tudo para poder salvar ela, para depois a gente também colocar lá no YouTube. E muito, muito obrigada pela tua disponibilidade, que Deus te abençoe, que continue te dando graça e muita sabedoria. E até a próxima. Tchau, tchau, minha linda. Tchau.